Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo de funções. Para isso, nós precisamos entender o que é um produto cartesiano. Bom, vamos iniciar entendendo o que é um par ordenado. Um par ordenado, gente, é um conjunto de dois elementos. Geralmente, o primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y, mas você pode encontrar aí na literatura, pode aparecer o primeiro elemento A, por exemplo, e o segundo elemento B, tá? A gente convencionou usar o x e o y, mas pode aparecer qualquer outra letra, ok? Olha só, se o primeiro elemento aqui é o x e o primeiro elemento nesse segundo par ordenado é o número 1, então significa que o x ele é igual a 1. Se o segundo elemento aqui é o y e o segundo elemento aqui é o 5, significa que o y precisa ser igual a 5. Então, olha só, se os dois pares ordenados são iguais, esse símbolo aqui significa se somente se. O x, que é o primeiro elemento aqui, ó, precisa ser igual ao primeiro elemento do segundo par ordenado. O x precisa ser igual a 1 e o y precisa ser igual a 5, ok? Ok? Agora, o que seria um produto cartesiano? É o conjunto formado por todos os pares ordenados, nos quais o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B, considerando que os conjuntos A e B não são vazios. Então, olha só, quem é o primeiro elemento aqui? O x. Então, o número que vai ocupar aqui essa primeira posição vai ser pertencente ao conjunto A. E o segundo elemento, que é o y, ele vai ser um número que pertence ao conjunto B. Olha só, o produto cartesiano a gente representa ele dessa forma aqui, olha, A cartesiano B, A versus B. Então, olha só, eu coloquei aqui, olha, é o conjunto de pares ordenados x e y, tal que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Então, a notação, né, eu coloquei aqui A cartesiano B, a leitura e o elemento, né? O elemento vai ser o par ordenado, o elemento desse conjunto vai ser o par ordenado XY. Vamos lá. O exemplo que eu coloquei aqui, dados os conjuntos A com os elementos 5 e 6, o conjunto B com os elementos 2, 3 e 4, ele pede para determinar o produto cartesiano. Vamos ver como é que vai ficar. O primeiro elemento é do conjunto A. Olha só, onde eu deixei de vermelho, tá vendo? O segundo elemento, que eu deixei de azulzinho, é do conjunto B. Observe, olha só. O primeiro elemento que aparece no conjunto A é o 5. Então, eu vou relacionar o número 5 com o número 2. Formei o primeiro par ordenado, ó. 5, 2. Depois, eu vou pegar o 5 e vou relacionar ele com o 3. 5 e 3. Depois, eu vou pegar o número 5 e relacionar ele com o 4. Então, ficou 5 e 4. Agora, eu pego o segundo elemento do conjunto A, é o 6. Então, vamos lá. O 6 pode estar relacionado com 2, então eu formei o par ordenado 6 e 2. O 6 pode estar relacionado com o 3, então eu formei 6 e 3. E, finalmente, o 6 pode estar relacionado com o 4, 6 e 4, ok? O que você não pode esquecer é o seguinte, olha só, quem que é o primeiro conjunto que aparece aqui? Não é o conjunto A? Então, o primeiro elemento do par ordenado, ele precisa ser do conjunto A. O segundo conjunto que aparece aqui é o conjunto B. Então, o segundo elemento pertence ao conjunto B. Se você inverter, aí já era, tá errado, tá bom? Não pode inverter. Essa forma de representação aqui, ela é conhecida como forma tabular ou representação tabular.
Nós também podemos representar esse conjunto de pares ordenados através de um gráfico. Olha só, eu localizei todos os pares ordenados no plano cartesiano, onde o eixo X, a gente fala que é o eixo das abscissas, e o eixo Y é conhecido como o eixo das ordenadas, ok? Observe, olha só, o X vale 5 e o Y vale 2. Olha só, para localizar um ponto, olha aqui, ó, em direção ao eixo X, 5. Em direção ao eixo Y, 2. Esse outro ponto aqui, olha, esse outro par ordenado, em relação ao eixo X, o X vale quanto? 6. Olha lá, ele está em direção ao 6. Em relação ao eixo Y, ele está em direção ao 2. Se eu pegar esse outro ponto aqui, olha, 6 e 4, em relação ao eixo X, ele está em direção ao 6. Então, o meu X vale 6. Em relação ao eixo Y, ele está 4, ok? Então, recapitulando isso daí, hein? Localizar um ponto no plano cartesiano. O eixo X, a gente chama de eixo das abscissas, e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Bom, agora nós vamos entender o que é uma relação binária. Uma relação binária é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Eu coloquei o conjunto A, tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos 4, 6 e 8. Se você fizer A cartesiano B, vamos lá, eu vou ter que pegar o 1 e relacionar ele com o 4. Então, eu formo o par ordenado 1 e 4. O 1 com o 6, então, o par ordenado 1 e 6. O 1 com o 8, então, o par ordenado 1 e 8. E assim sucessivamente, o 2 com o 4, o 2 com o 6, o 2 com o 8. A mesma coisa com o 3, ok? Então, o produto cartesiano A cartesiano B é formado por todos esses pares ordenados. Agora, a relação binária é um subconjunto desse conjunto. Olha só, eu coloquei aí. Considere uma relação binária R do produto cartesiano em que, por exemplo, Y é o dobro de X. Então, olha só. O meu Y aqui é 4. O meu X aqui é 1. O 4 é o dobro de 1? Não, então ele está fora. Concorda comigo? Aqui, o meu Y vale 6 e o meu X vale 1. O 6, que é o meu Y, é o dobro de 1? Não. O 8 é o dobro de 1? Não. O 4 é o dobro de 2? É. Opa! Então, esse par ordenado aqui, ele faz parte da minha relação. Por quê? Porque o Y é o dobro do X, ok? O 6 não é o dobro de 2, então esse está fora. O 8 não é o dobro de 2. O 4 não é o dobro de 6. Opa, o 6 é o dobro de 3. Então, esse elemento aqui faz parte da minha relação. O 8 não é o dobro de 3, então ele está fora. Olha só, eu posso representar essa relação dessa forma aqui, ó. A relação R é o conjunto dos pares ordenados x e y pertencente a A cartesiano B, tal que y é igual a 2x. Quando eu escrevo y igual a 2x, eu falo que isso daqui é a lei de formação dessa relação, tá? É a lei da relação. Então, olha só, uma outra forma de escrever é utilizando uma lei, tá? Quem é a minha relação? Eu falei para vocês já, o 2 e o 4, né? E o par ordenado 3 e 6, ok? Bom, além de escrever essa relação pela forma tabular, através de uma lei de formação, eu também posso representar essa relação utilizando um diagrama de flechas. Observe aqui, ó.
Nesse balão aqui, ó, eu coloquei todos os elementos do conjunto A. No balão B, eu coloquei todos os elementos do conjunto B. E olha lá, nessa minha relação, o 2 está relacionado com o 4 e o 3 está relacionado com o 6. Eu falo que o domínio dessa relação é todos os elementos do conjunto A que está relacionado com alguém do conjunto B. Quem são os elementos do conjunto A que está relacionado com alguém do conjunto B? O 2 e o 3. O contradomínio da relação é todos os elementos do conjunto B, 4, 6 e 8. E a imagem dessa relação é os elementos do conjunto B que está relacionado com alguém lá do conjunto A. Quem é do conjunto B que está relacionado com alguém lá do conjunto A? O 4 e o 6, ok? Além, né, do diagrama, eu também posso representar essa relação utilizando um gráfico. Observe, olha só, eu localizei aqui no gráfico o ponto 2 e 4, olha lá, se eu for em direção ao eixo X, eu caio em cima de quem? Do 2. Se eu for em direção ao eixo Y, estou em cima de quem? Do 4. Lembrando que o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. O primeiro valor é o X e o segundo valor é o Y. Se inverter a ordem, tá errado. Não pode, tá bom? O segundo elemento, que é o par ordenado 3 e 6. Olha lá, em direção ao eixo X, eu caio em cima do 3. Em relação ao eixo Y, eu caio em cima do 6, ok? Agora, nós vamos começar o conceito de função baseado nessa relação entre conjuntos. Então, o que eu coloquei aqui? Olha, dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento X pertencente a A, um único elemento Y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu coloquei aí. O conjunto A tem os elementos 0, 1 e 2. O conjunto B tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O 0 está relacionado com 1, o número 1 está relacionado com o 2 e o 2 está relacionado com o 3. Observe uma coisa, olha só. Para ser uma função, a cada elemento do conjunto A tem que estar associado um único elemento Y pertencente a B, ok? Olha lá, o 0, ele está associado apenas com o 1. O 1 está associado apenas com o 2. E o 2 está associado apenas com o 3. Então, isso aqui é uma função. Por quê? Olha só, sobrou alguém no conjunto A? Não, não sobrou nenhum elemento no conjunto A. E o conjunto A, cada elemento está associado com um único elemento no conjunto B. Eu brinco, né? Geralmente eu brinco, né, com vocês quando eu estou ensinando essa matéria. Eu falo que o conjunto A não sobra ninguém e é um conjunto fiel. O conjunto B, que é bagunçado. Olha só, sobrou 4, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, né? Essa relação é uma função, pois a todo elemento de A corresponde a um único elemento de B. É o que eu já falei com vocês. Bom, eu passei o diagrama para cá, daquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, e eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Além do diagrama, eu posso representar essa função também usando uma tabela, onde, olha só, aqui são os valores do X, lembrando que o X pertence ao conjunto A. Aqui são os valores do Y e o Y pertence aos valores do conjunto B. Ainda podemos escrever essa relação por um conjunto F de pares ordenados, do tipo XY, em que X pertence a A e Y pertence a B.
e y é o correspondente de x. Observe aqui, olha, o 0 e o 1 tá aqui, ó. 1 e 2 e 2 e 3, tá? Então, essa daqui, lembrando, é a forma tabular. Aqui, né, a gente escreve na forma de uma tabela e aqui representando através de um diagrama. Nessa função, nós podemos dizer que o x igual a 0 corresponde a y igual a 1. Porque quando o x vale 0, o y é 1. Ou a gente pode dizer que o 0 está associado a y igual a 1. Ou que o número 1 é a imagem do 0. Olha só, o número 2 é a imagem de 1. O número 3 é a imagem do 2. O 2 está associado com o 3. O 1 está associado com o 2 e o 0 está associado com o 1. Então, eu posso dizer que o f de 0 é igual a 1. O f de 1 é igual a 2. E o f de 2 é igual a 3. Então, vamos lá. De um modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados xy que define uma função de a em b, indicamos f de a em b, né? É uma função de a em b. Se nessa função o y pertencente a b é a imagem de x pertencente a a, então nós indicamos que o y é igual a f de x, ok? Agora observe aí. Eu coloquei esse exemplo aí. O 3 está associado com 1 e o 5 está associado com 2. Me diz, essa relação, você acha que é uma função? Observe, o primeiro conjunto aqui, que a gente chama de conjunto A. Todos os elementos do conjunto A estão associados a um único elemento do conjunto B? Isso acontece? Não. Olha lá, sobrou 4 e sobrou 6. Então, essa relação aqui, ela não é uma função. Para ser função, não pode sobrar elemento. E cada elemento tem que estar associado a um único elemento no conjunto B. Olha o outro exemplo. O 3 está associado com o 3, o 5 com o 5, o 4 está com o 4 e o 6 está com o 4. Olha para o conjunto A. Sobrou algum elemento? Não. Todos os elementos aqui estão associados a um único elemento do conjunto B? Sim. Quem está sendo sem vergonha aqui, que eu brinco, é esse 4 do conjunto B, olha. O 4 do conjunto B, olha lá, ele está associado com o 4 e com o 6 do conjunto A. Mas lembra que eu falei que esse segundo conjunto não tem problema? O conjunto A, para ser função, não pode sobrar elemento. E esse conjunto aqui, eu brinquei com vocês, falei que tem que ser um conjunto o quê? Fiel, ok? Então, nesse caso, é uma função. Nesse outro caso aqui, olha só, o que que acontece? O 2 está relacionado com 1, beleza? O 4 está relacionado com 2 e está relacionado com 3. E o 8 está relacionado com 4. Observe que não sobrou elemento. Mas olha aqui, o 4 sem vergonha. Brinco com vocês aí, olha aqui, ó, o 4 está relacionado com 2 e está relacionado com 3. Então, nesse caso, não é função. Por quê? Para ser função, a cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Lembra que nesse conjunto A não pode sobrar ninguém e ele tem que ser fiel. Olha só, o 4 furou aqui, ó, furou a regra. Ele está relacionado com o 2 e com o 3, ok? Nesse caso aqui de função, olha só, o domínio dessa função é todo o conjunto A. Quem vai ser? O 3, o 5, o 4 e o 6. O contradomínio é todo o conjunto B. O 3, o 5, o 4 e o 6. Agora, o conjunto imagem é os elementos do conjunto B que está relacionado com alguém lá do conjunto A. Quem são eles? O 3, o 5 e o 4. Então, a imagem é o 3, 5 e 4.
O contradomínio é todo o conjunto B, que é o 3, 5, 4 e 6. Quem domina é o conjunto A, é o valor do x, ok? Então, o x, os valores do x é o domínio da função. Bom, então até a próxima videoaula. Eu vou deixar uns exercícios. Façam os exercícios e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade nesse assunto aí de função. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.